turma, boa tarde. Vamos trazer mais uma aula de português. Hoje, sexta-feira, e nós temos aí a nossa aula de português. A gente vai trabalhar hoje nessa aula o uso da vírgula, né, para separar os termos da oração. A gente vai ver aí como é que é empregada a vírgula dentro das orações e como deve ser feito para separar os termos da oração, né? Os termos aí que compõem uma oração. Vamos passando aqui o slide, a gente vai logo ter uma pequena introduçãozinha, né? A pontuação, a escrita, indica as diversas possibilidades de entonação da fala, além de contribuir com a expressão de pensamentos, sentidos, emoções, entre outros, tornando mais claro o entendimento de um texto. No emprego de sinal de pontuação, a vírgula é um ponto que requer bastante atenção. Então, a pontuação é para indicar na escrita, por exemplo, a entonação, né, da fala, se você está falando alto, calmo, irritado, enfim. Como a gente não tem esse recurso na escrita, como na oralidade, a gente utiliza os sinais de pontuação. E também aí para indicar os pensamentos, né? Dependendo onde colocamos um ponto, para que seja vírgula outro ponto, a gente vai estar dando aí a expressão de pensamento e também construindo sentidos, né? Para tornar o texto mais claro. Um texto sem pontuação fica difícil de se compreender. Às vezes se escreve uma coisa e nós entendemos outro porque a pontuação não foi empregada corretamente, adequadamente, né? Por isso que é tão importante sabermos empregar cada sinal de pontuação para entendermos melhor, né? Para sermos entendidos quando escrevermos alguma coisa para alguém. Também para entender quando se lê um texto, determinado texto, para a gente saber o sentido que o autor quis empregar, ou dar ao texto ao empregar determinado sinal de pontuação. E na língua portuguesa, as orações têm as seguintes estruturas, né? Seria pares inseparáveis, uma espécie de pares inseparáveis, que seria primeiro o sujeito mais o predicado, depois o verbo mais o complemento. Essa é a ordem, né, da língua portuguesa, a ordem que a gente chama de ordem direta, que é sujeito, predicado, o verbo mais o complemento. Essa primeira regra que devemos considerar em relação ao uso da vírgula, né? Não se separam esses elementos com vírgula. Estou explicando aí, por exemplo, o sujeito não pode ser separado do predicado com vírgula. O sujeito e o predicado têm que estar juntos, né, sem separação por pontuação. E do mesmo jeito, o verbo e o complemento também é, não pode ser separado do complemento, porque, como diz aí, são pares inseparáveis, não se separam. Aí tem um exemplo aí, né? O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz. O sujeito aí é o poeta, o predicado colocou a mão sobre o ombro do rapaz, né? O verbo é colocou, o complemento do verbo colocou, né? Colocou o quê? A mão, né? A mão. E o adjunto adverbial de lugar, que foi onde ele colocou a mão, foi sobre o ombro do rapaz. Então, não posso separar o sujeito do predicado, nem o complemento do verbo colocou, né? No complemento do verbo colocou, porque, como já falei, são termos inseparáveis, né? É, que é o sujeito mais o predicado e o verbo mais complemento. É, tem aí alguns elementos que podem, né? Que pode ser separados. É quando esses elementos são intercalados, ou seja, que eles mudam de posição. Vamos ver aqui o exemplo, né? A vírgula será usada nesse caso aí, quando algum elemento da oração for intercalado, algum elemento tiver colocar aqui no meio da oração, né? Sair da sua posição original e vai mais ou menos para o meio da oração. O carteiro, durante algum tempo, contemplou pensativo o mar. Aí tem o sujeito, depois nós temos o adjunto adverbial, que é durante algum tempo, o verbo completou, o adjunto adverbial pensativo, né? E o complemento do verbo mar, então que seria o objeto direto. Em vez desses termos aí, eles foram deslocados, eles não estão naquela ordem sujeito mais predicado, verbo mais complemento. Vem o sujeito, depois vem o adjunto adverbial,
depois vem o verbo, né? Vem o verbo, depois mais um adjunto adverbial e no final que vem o complemento do verbo contemplar, né? Ele contemplou o quê? Contemplou o mar. Então, como esse sujeito aí, como esses elementos vieram intercalados, eles são separados por vírgula. Mas se viesse na ordem direta, é, não poderia, né? Não poderia estar separado por vírgula. Se fosse na ordem direta, ficaria assim: o carteiro aí contemplou o mar durante algum tempo, ou pensativo durante algum tempo. A ordem aí durante algum tempo, pensativo, ficaria melhor pensativo durante algum tempo. Então, nesse caso, não haveria separação, porque estava naquela ordem de pares inseparáveis. Sujeito, mais predicado, verbo, mais complementos, que a gente não pode separar. Alguns casos de uso da vírgula, né? Separar o aposto. Aposto é um termo que é utilizado para dar explicação, né, para explicar algo que já foi mencionado é, anteriormente. Né? Aí tem o exemplo. O Carteiro e o Poeta, né, livro mais conhecido do chileno Antônio da Escármeta, que Michael Handford levou ao cinema em 1994. Esse livro mais conhecido do chileno é Antônio Escarmeta, né, tá aí é, explicando que é o carteiro e o poeta, né? O carteiro e o poeta está dando uma explicação a mais sobre esse livro aí, o carteiro e o poeta. É um termo que poderia até ser tirado da oração, que não causaria nenhum prejuízo para o entendimento. Foi informação a mais que alguém quis colocar a respeito desse livro, e por isso que a gente chama de aposto. Como é uma explicação, nesse caso ele tem que estar separado por vírgula. Aposto, né? Chama-se aposto, que é um termo explicativo. Isolar vocativo, né? Termo que chama a atenção. Termo de chamamento. Não, por exemplo, não, Dom Pablo. Estranho não é o poema. O vocativo, né? Ele é um termo que ele aparece, pode aparecer em qualquer ordem da frase, pode aparecer no começo, no meio ou no fim. Mas lembrando, é um termo que é utilizado para é, chamar, né? Chamar a atenção. Nesse caso aí, não, Dom Pablo, está no final da frase, mas se fosse no início, Dom Pablo, não, também estaria separado por vírgula, porque é uma regra para o uso, né, para o emprego da vírgula. Um outro aí, uma outra função, uma outra função da vírgula é isolar expressões que indicam circunstâncias variadas, que é tempo, lugar, modo, né, companhia, entre outros, que são os adjuntos adverbiais invertidos ou intercalados na oração. Aqui na ilha, o mar e quanto mar, né? Então, nesse caso aí, invertidos quer dizer o quê? Que eles não estão na ordem, aquela ordem lá no final da frase, que seria os complementos, né? Que seria os complementos. Nesse caso aqui, ele foi invertido. Nesse caso aí, aqui na ilha indica um lugar, foi invertido lá para o início da frase e, portanto, deverá ser separado por vírgula. Vamos aí mais algumas regrinhas, né? Mais as últimas regrinhas para o emprego, o uso da vírgula. Antes de conectivo, os é, conectivos que servem para ligar uma oração a outra, né? Mais, porém, contudo, pois e logo. Aí tem, gostava do poema, mas estranhava as metáforas. Poderia ser, gostava do poema, porém, estranhava as metáforas. É sempre, né? Antes desse conectivo aí, mais, porém, contudo, logo, né? A gente vai utilizar a vírgula, iremos utilizar a vírgula para separá-los. O quinto aí, né? O quinto uso da vírgula é isolar termos explicativos. Aí tem como, né? Isto é, a saber, por exemplo, digo, né? A meu ver, o melhor, os quais servem para retificar, continuar ou concluir o que está sendo o que está dizendo, está sendo dito, né? O que se está dizendo. Neste lugar, por exemplo, o mar sai de si mesmo a cada momento. Então, esses termos explicativos aí também são separados, isolados por vírgula. E a última regrinha aí, separar termos coordenados, que é uma lista, por exemplo, né, ó. Então, então, viu, com sete línguas verdes,
de 7 tigres verdes, de 7 cães verdes, de 7 mares verdes, percorre, beija, umedece, né? Galopeia o peito, repetindo o seu nome. Então aí, como nesse caso é uma lista, né? Tem uma lista, termos coordenados, termos que aparecem um depois do outro, também é utilizado o emprego da vírgula. Então, releiam essas frases, releiam esse modo aí, né? Releiam aí na internet. Não sei se aqui que eu peguei é do livro didático de vocês, mas vocês não estão com o livro. Então, o ideal seria que vocês pesquisem, busquem aí, pratiquem exercícios, né? Claro que eu vou mandar exercício de ficção, mas aí vocês sempre podem estar aí, sempre treinando para fixar melhor cada conteúdo. Então, boa tarde, um abraço, até o próximo encontro. Não esqueçam de devolver as atividades, né, o mais rápido possível. Até lá.